Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti, neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram. Que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje, vamos refletir sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da caridade não há salvação. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará no trono de sua glória. Diante dele todas as nações reunidas, ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o princípio do mundo. Pois tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber, careci de teto e me hospedaram, estive nu e me vestiram, achei-me doente e me visitaram, estive preso e foram me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos te visitar? O rei lhes responderá: Na verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeram. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Precisei de teto e não me agasalharam. Estive sem roupa e não me vestiram, estive doente e no cárcere e não me visitaram. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Na verdade, eu digo a vocês,
Todas as vezes que faltaram com a assistência a um destes mais pequenos, deixaram de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, levantando-se, um doutor da lei disse a Jesus para tentar o Cristo: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Ele respondeu: O que é o que está escrito na lei? O que é que se lê nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeu muito bem, faça isso e viverá. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o roubaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu o homem caído e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde aquele homem penava e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e tratou delas. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trate muito bem deste homem e tudo o que gastar a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Então, vai e faça o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o seu próximo como a si mesmos. Façam aos outros o que gostariam lhes fizessem. Amem os seus inimigos. Perdoem as ofensas. Se quiserem ser perdoados, pratiquem o bem sem ostentação. Julguem a si mesmos antes de julgarem os outros. Humildade e caridade, eis o que não acaba de recomendar e o que ele próprio dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, como em muitas outras coisas, devemos separar o que é apenas figura, alegoria. Para homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, ele tinha de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor apreenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os merecedores da sentença? Sobre que se baseia a dedução? Porventura, o juiz pergunta se o réu preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior. Não. Questiona tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada e se pronuncia assim: passe à direita, vocês que ajudaram os irmãos.
Passem à esquerda os que foram duros para com eles. Por acaso ele procura da rigorosidade da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Portanto, não considera a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Mas os fariseus, tendo sabido que Jesus tapou a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi-lhe propor esta questão para tentar o Cristo. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Caridade e humildade, tal é a única estrada da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: ame a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora permanecem estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Versículos 1 a 7 e 13. De tal modo, Paulo compreendeu essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todo o mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade.
Mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação, se sustenta num princípio universal e abre acesso à suprema felicidade a todos os filhos de Deus. É que a caridade está ao alcance de todo o mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação, se sustenta num princípio universal e abre acesso à suprema felicidade a todos os filhos de Deus. O dogma, fora da Igreja, não há salvação, se firma não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões. Porém, numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e admite a irritação entre seguidores dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso, a máxima. Fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira como adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da Igreja, não há salvação. Amaldiçoam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. Portanto, é um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade, não há salvação equivaleria ao fora da Igreja, não há salvação. E seria igualmente exclusivo, pois nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de possuí-la inteiramente, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria pronunciado uma sentença de eliminação geral, ao passo que a caridade, mesmo no seu significado mais amplo, todos podem praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria, em lugar de unir, e perpetuaria as divergências. Instruções dos Espíritos. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão determinados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra prometida. Ela brilha no céu, como auréola santa na cabeça dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passem à direita, benditos de meu Pai. Reconhecerão a eles pelo perfume de caridade que espalham em torno de si.
Nada traduz com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando esse ditado como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Assim, meus amigos, dediquem-se a estudar o sentido profundo e as consequências dessa máxima, a descobrir por si mesmos todas as aplicações. Submetam todas as suas ações ao uso da caridade e a consciência os responderá. Ela não só evitará que pratiquem o mal, como também fará que pratiquem o bem, pois uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, sempre se torna preciso a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inatividade e a despreocupação. Meus amigos, agradeçam a Deus por ter permitido que pudessem gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem tenham de ser salvos. É que, ajudando-lhes a compreender os ensinos do Cristo, ela faz de vocês melhores cristãos. Portanto, esforcem-se para que os irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, independentemente da seita a que pertençam. Com serenidade e profundo respeito, convido você a mergulhar comigo numa reflexão sobre o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da caridade não há salvação. Essa frase, tão breve e direta, carrega uma luz poderosa. Uma chave capaz de transformar o modo como vivemos, sentimos e nos relacionamos com o mundo. Jesus, em sua divina sabedoria, não nos deixou dogmas nem exigências exteriores, mas um caminho de amor, compaixão e humildade. Um caminho cujo nome é caridade. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, ao descrever o julgamento final, ele não pergunta sobre crenças, tradições ou templos. Pergunta apenas: tive fome e me deste de comer? Tive sede e me deste de beber? A distinção feita por Jesus não está entre os que acreditam ou não, mas entre os que amam com atitudes concretas e os que se afastam do outro por orgulho, egoísmo ou indiferença. Caridade, irmãos e irmãs, não é simplesmente oferecer o que nos sobra. É o movimento generoso do coração, é enxergar o outro com compaixão verdadeira, é ir além da ajuda material, é perdoar com sinceridade, silenciar com sabedoria diante da ofensa, escutar com paciência, animar com doçura, agir com bondade sem esperar nada em troca. Kardec nos ensina que a caridade é a mais elevada de todas as virtudes, pois engloba tantas outras. A humildade, a mansidão, a indulgência, a justiça e a benevolência. E por isso, fora dela, não há salvação. Onde falta a caridade, sobra egoísmo. E onde há egoísmo, o amor se retrai e a alma sofre. O Espiritismo vem lançar luz sobre essa verdade com clareza e esperança. Não é o rótulo religioso que salva, mas o amor que pulsa no coração. A salvação não pertence ao nome de uma fé, mas à vivência sincera do bem. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que ama, serve e perdoa, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém saiba. Recordemos a parábola do bom samaritano. Não foi o sacerdote nem o levita que pararam diante do homem ferido, mas sim o samaritano, considerado herético, quem se fez próximo, não com palavras, mas com gestos. Assim também nós seremos reconhecidos, não pelo que dizemos, mas pelo perfume da caridade que deixamos ao nosso redor, curando, consolando, acolhendo. E aqui, querido amigo, querida amiga, fica a pergunta: que aroma tem exalado o nosso espírito? O da caridade viva e transformadora, ou o do orgulho que ainda levanta muros entre nós?
Encerramos esta reflexão com uma imagem tocante trazida pelos Espíritos. A caridade é como um facho de luz que guia o ser humano pelo deserto da vida rumo à terra prometida. Sigamos com ela e jamais perderemos o rumo da paz, porque fora da caridade não há salvação, mas dentro dela está o Cristo, de braços abertos para todos nós. E agora, envoltos por essa luz, elevemos juntos o nosso pensamento em prece. Senhor Jesus, Mestre de amor e de luz, neste instante de silêncio e entrega, te agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Ensina-nos a viver a verdadeira caridade, aquela que não se exibe, que não exige retorno, mas que floresce no segredo dos corações generosos e nos gestos simples de amor. Ilumina nossa consciência para que sejamos instrumentos da tua paz e para que reconheçamos no outro não um estranho, mas um irmão de jornada. Dá-nos a coragem de perdoar, a sabedoria de servir e a humildade de aprender. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os impulsos do orgulho e do egoísmo e a cultivar diariamente o bem, mesmo nas pequenas coisas. Que a máxima, fora da caridade não há salvação, não seja apenas um lema nos lábios, mas uma verdade viva em nossos atos, em nossas escolhas, em nossa caminhada. Permanece conosco, Senhor, e que a tua luz nos envolva, nos inspire e nos fortaleça, hoje e sempre. Assim seja.